Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pacientes transplantados estão preocupados com a notícia de que 6 pessoas receberam órgãos contaminados com HIV no Rio de Janeiro. O laboratório, que pode ter forjado o resultado de exames de sangue dos doadores, atendia mais de 10 hospitais no estado. Na última segunda-feira, policiais civis do Rio de Janeiro iniciaram uma operação para investigar a suspeita de emissão de laudos falsos pelo laboratório que está no centro dessa crise. 6 pacientes que receberam órgãos transplantados foram diagnosticados com o vírus HIV. Apesar da gravidade da situação, autoridades de saúde defendem a segurança do sistema de transplantes. O que aconteceu agora seria uma exceção em um sistema que funciona bem e faz do Brasil o segundo país em número de transplantes no mundo. Quais são as regras do processo de doação de órgãos em nosso país? Como garantir que os órgãos doados estejam livres de contaminações ou doenças? Quais protocolos de segurança estão em vigor para garantir a integridade do processo de doação e transplante? O JR 15 Minutos discute a segurança do Sistema Brasileiro de Doação de Órgãos e de Transplantes com Vanessa Clemente, médica integrante da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Luiz. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Participa dessa entrevista Pedro Paulo Filho, repórter da Record no Rio de Janeiro. Pedro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o sócio do laboratório que emitiu testes errados, que resultaram em transplantes de órgãos contaminados. Foi isso mesmo? Oi, Fara. Olá, doutora Vanessa. Pois é, Fara. Os agentes estiveram na sede do laboratório, aqui na Baixada Fluminense, e diversos documentos foram apreendidos. Um dos sócios e responsável técnico pelo laboratório, o ginecologista Walter Vieira, foi preso. A gente lembra, a unidade foi responsável pela emissão de laudos errados para o vírus HIV de doadores de órgãos, que foram transplantados em 6 pacientes. Esse médico é tio do deputado federal Dr. Luizinho, que foi secretário estadual de saúde até setembro do ano passado. O contrato com a empresa, assinado 3 meses após Dr. Luizinho deixar o cargo, também é alvo de investigação do Ministério Público. O parlamentar, que não é suspeito do crime, nega qualquer envolvimento. O filho de Walter, Matheus Vieira, foi alvo de um mandado de busca e apreensão e precisou prestar depoimento. Os advogados de Walter e de Matheus Vieira, e também a defesa do laboratório, negaram a existência de um esquema criminoso. Bom, segundo a polícia, o laboratório teria afrouxado o controle dos testes para o diagnóstico de HIV. O local deveria testar reagentes usados nos exames todos os dias. A suspeita dos investigadores, no entanto, é de que o método foi modificado para aumentar o faturamento do laboratório. Agora, doutora Vanessa, um caso como esse abala a credibilidade do Sistema Nacional de Transplantes? Sem dúvida nenhuma, a comunidade transplantadora do Brasil se sente consternada com a situação, né, desses pacientes que, infelizmente, se infectaram pelo HIV. Mas é importante também salientar que o Sistema Nacional de Transplante funciona com eficiência já há muitos anos e garante que o Programa de Transplantes do Brasil seja operante, sendo o segundo maior país transplantador em números absolutos, como você mencionou, e o primeiro em transplantes públicos do mundo. Nós seguimos uma normativa, essa normativa ela é definida por portaria, a Portaria de Consolidação número 4, publicada em 2017, e para ser considerado um doador de órgãos, além de ter boa saúde, ele tem que passar por um processo de triagem com várias camadas de segurança que estendem de uma avaliação epidemiológica, clínica e laboratorial. Doutora Vanessa, a senhora falou em camadas de segurança, né? Quais mecanismos de controle e fiscalização estão em vigor para garantir a segurança do Sistema Nacional de Transplantes? Quando nós temos um doador em potencial, a família é comunicada da morte encefálica e recebe todas as informações relativas à doação. Quando o doador é vivo, ele autoriza essa doação. Depois a equipe é acionada e procedemos com o rastreio os testes de compatibilidade. O processo de triagem apresenta várias camadas, como ele disse, e alguns exames que devem ser sempre realizados, como, por exemplo, a triagem do HIV, do vírus da hepatite B e C, do HTLV, da sífilis e, no Brasil, da doença de Chagas.
Doutora Vanessa, o Brasil é um dos líderes mundiais em transplante de órgãos, né? Agora, eu queria saber o que contribui para essa marca, especialmente considerando o aumento de 17% nos procedimentos realizados em 2023 em relação ao ano anterior. Eu acho que, inclusive, foi a confiança da população no processo de transplante e o resultado de 2023 foi o melhor resultado nos últimos 10 anos, com 6 mil transplantes de rim e 2.500 transplantes de fígado. Além da quantidade de transplantes, o número de doadores também aumentou. De janeiro a setembro do ano passado, mais de 3.000 doações foram efetivadas. Em 2022, esse número era de cerca de 2.600. Mas quais são os principais critérios para alguém ser considerado doador de órgãos, doutora? Na verdade, em primeiro lugar, esse doador de órgão potencial tem que apresentar boa saúde. E depois ele vai passar, certamente, por esse processo de rastreio. Esse rastreio, ele engloba uma entrevista com a família no doador falecido, avaliação clínica, porque usualmente esse doador falecido se encontra nas unidades de terapia intensiva, e uma avaliação laboratorial. Bom, na nova Carteira Nacional de Identidade, as pessoas podem informar que são doadoras de órgãos após a morte. É possível também oficializar essa disposição de ser doador em um documento oficial, feito digitalmente e reconhecido em cartório. Agora, como funcionam essas medidas? E qual é a importância desses documentos como forma de reduzir a resistência de muitas famílias em doar os órgãos de um parente que morreu? A observação sua é muito importante, a informação na carteira facilita o processo de doação e o entendimento da família pelo desejo daquela pessoa. Doutora, o rim é o órgão mais transplantado, com mais de 66% dos procedimentos. Em segundo e terceiro lugares aparecem o fígado e o coração. Todos esses órgãos passam por uma avaliação e exames rigorosos antes do transplante? Todos os órgãos, o doador, ele é considerado como um todo e a avaliação se estende ao doador. Existem avaliações específicas considerando cada tipo de órgão, mas é importante entender que o risco se refere tanto ao comportamento quanto àquelas situações em que esse doador potencial foi submetido, como, por exemplo, o uso de vacinas de vírus vivo, transfusões naquele período logo antes da doação de órgãos também. Existem restrições específicas para doadores que têm certas condições de saúde? E quais seriam elas? Sim, para ser um doador de órgãos, como para doar sangue, nós temos que selecionar esse doador de alguma maneira. Então, doenças infecciosas e quadros sépticos não controlados, tuberculose ativa e uma série de outras situações excluem a doação e o aceite desse doador potencial. Agora, doutora Vanessa, esse caso registrado no Rio de Janeiro é inédito no país? A senhora tem notícia de algum caso semelhante, parecido, nos últimos anos, ou seria mesmo a primeira vez? Eu nunca presenciei um caso como esse. E, de fato, aqui, ao que nos parece, não houve uma falha de triagem, e sim uma não obediência aos protocolos mínimos para a realização dos testes. Doutora, a senhora acredita que esse caso pode desencorajar aquelas pessoas que estão na fila para receber um órgão transplantado? Eu acho que o potencial transplantado, o candidato ao transplante, realmente ele fica um pouco preocupado. Mas eu devo dizer que o que nós podemos fazer é mitigar o risco. Não existe, Luiz, como garantir um risco zero. Mas, usando os testes de forma adequada, e principalmente esses testes de última geração e de alta performance, a possibilidade de transmissão de doenças infecciosas através de órgãos, tecidos ou sangue é bastante minimizada e muito segura. Só no Rio de Janeiro, o sistema de transplantes funciona desde 2006 e já salvou mais de 16 mil vidas, doutora. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo sistema de doação e transplante de órgãos atualmente? Eu acho que é garantir esse universo de doadores e de órgãos, porque nós temos uma fila de espera
de pessoas aguardando a oportunidade de serem transplantadas, visto que apresentam quadros terminais orgânicos. E como as instituições de saúde garantem a transparência e a confiança no sistema de transplantes? Na verdade, existe uma cadeia de segurança e os protocolos técnicos, além de medidas de fiscalização. O Sistema Único de Saúde, o SUS, tem um dos melhores sistemas de transplantes do mundo, né, doutora? Que papel a transparência e a comunicação desempenham na preservação da confiança do Sistema Nacional de Transplantes? Eu acho que essa questão que aconteceu, infelizmente, foi um caso sem precedentes no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, dá a oportunidade daqueles envolvidos no transplante revisarem todo o processo, garantindo uma maior qualidade e tendo esse momento de comunicação com a população para o esclarecimento de dúvidas. O Sistema Nacional de Transplantes, junto com a Anvisa e várias outras instituições, estão nesse momento revisando toda a cadeia de processo para garantir uma maior segurança para esse receptor de órgãos. Eu acabei de falar aqui que o SUS tem um dos melhores sistemas de transplantes do mundo, né? Agora, o que nós, como sociedade, instituições, podemos fazer para encorajar as pessoas a se tornarem doadoras, para aumentar o número de doação de órgãos no Brasil? Eu acho, Luiz, que é extremamente importante, é uma questão de sensibilização da população e momentos como esse servem para isso também, né? As pessoas estão morrendo na fila esperando a oportunidade de serem transplantadas, e o maior gargalo é sim a disponibilidade desses órgãos. A senhora considera a fila de espera muito grande no Brasil, pessoas que estão aguardando aí um órgão para serem transplantadas? A senhora acredita que há muita gente esperando, que essa fila poderia ser menor caso a gente conseguisse encorajar a sociedade? Alguns dos nossos pacientes, né, que são seguidos nos ambulatórios de pré-transplante, infelizmente, têm a sua doença agravada e não têm a oportunidade, muitas vezes, de serem transplantados, morrendo ainda na fila de espera. Bom, depois desse incidente, quais são as principais medidas que o Sistema Nacional de Transplantes está implementando para restaurar a confiança pública? Eu acho que são várias as medidas. A primeira medida e mais importante nesse momento é acolher aquelas pessoas transplantadas, né, as pessoas que se infectaram e as pessoas que não se infectaram e suas famílias, garantir que a cadeia de vigilância seja preservada e que a segurança seja aumentada dentro desse processo através de protocolos técnicos, de uma fiscalização acirrada, uma avaliação de toda a logística do nosso país, e eu tenho certeza que nós sairemos dessa crise, né, fortalecidos no sentido de corrigir vários dos erros que aconteceram por essa falha, que não foi uma falha técnica, mas que de fato ocorreu e não poderia ter acontecido, né? A senhora é integrante da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e a senhora também é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Como é que a senhora vê a discussão no Brasil em torno de melhoras nesse nosso sistema de transplante, de doação de órgãos? O que pode ser feito para melhorar ainda mais essa cadeia de doação? Existe toda uma discussão nesse sentido, além daquilo que foi já abordado aqui, que é a qualidade e a segurança dos órgãos, a necessidade também de aumentar o número de doadores e de acolher esse candidato e transplantado da melhor maneira possível. Obviamente que o transplante é um procedimento de alta complexidade e, por isso, ele necessita de um financiamento, né, um suporte financeiro maior. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do JR 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Vanessa Clemente, médica e integrante da Comissão de Infecção em Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO. Doutora, muito obrigado pela sua participação, viu? É um prazer estar aqui com você. E agradeço a presença do repórter da Record no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Valeu, Pedro Paulo.
Eu que agradeço, Fara. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!